Olá, pessoal, como vocês estão? A Adriana Timóteo, professora da disciplina de Psicologia Jurídica. Nós estamos aqui para a nossa conversa, sobre a segunda unidade da nossa disciplina, ok? Então, a nossa conversa de hoje, o tema do nosso assunto hoje é a interface entre direito e psicologia. A gente vai entender um pouquinho interface, entre essas duas disciplinas. Os objetivos da unidade é problematizar a interface, apresentando impasses, dificuldades e possibilidades. Apresentar o contexto histórico da psicologia jurídica, apontar algumas contribuições da psicologia para o direito e refletir sobre a prática. Toda unidade que nós formos conversar aqui, a gente sempre vai fazer essa relação entre teoria e prática. Refletindo então sobre conceitos: interface, interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Para a gente poder entender a interface, a gente vai contrapor com esses dois conceitos. Então, todos eles dizem de um encontro entre várias disciplinas. A setinha está aqui, da multi, aí vai da multi para interface. Ela está apontando de baixo para cima, porque na multidisciplinaridade a gente tem um encontro de disciplinas que trabalham agrupadas, porém, cada uma mantém a sua metodologia, É um encontro, mas um encontro que não tem uma mistura, uma integração. Elas estão juntas, mas cada uma mantém o seu lugar. Isso é a multidisciplinaridade. Na interdisciplinaridade, a gente tem uma profundidade maior desse encontro entre as disciplinas. Então, tem-se troca de metodologias, tem-se construções. Então, cada disciplina se deixa afetar pela outra. Elas não saem do mesmo modo, Nesse sentido. E a interface, que é a nossa proposta, a proposta do tema e da unidade, é que esse encontro tem uma profundidade ainda maior. No nosso caso, o encontro do direito com a psicologia, pensando nessa interface, quais vão ser as construções conjuntas que essas duas disciplinas, que os profissionais dessas duas disciplinas farão? Esse é o nosso desafio para a gente pensar até o final aqui da nossa aula, ok? Alguns pontos do contexto histórico da psicologia jurídica. Nós temos que a regulamentação da profissão do psicólogo ocorreu pela Lei 4.119, em 27 de agosto de 1962. Quis trazer, principalmente para a gente ver a data, 1962. A gente vai ver por quê. A gente tem alguns estrangeiros que chegaram no Brasil, alguns 1920, 1941, que é o que a gente vai falar aqui, o Eliezer Schneider, que são profissionais que vieram de outros países e que contribuíram, que fomentaram, que foram os pioneiros da psicologia jurídica no Brasil. A gente vai destacar o Eliezer Schneider pela formação inicial dele ser em direito. Nós estamos aqui conversando, vocês são alunos do curso de Direito. A primeira formação do Eliezer Schneider foi em Direito. Depois, ele fez Psicologia e ele foi um dos que foi, como eu já falei, pioneiro na psicologia jurídica no Brasil. No Rio de Janeiro, quando a profissão do psicólogo foi regulamentada em 62, Schneider começou a sempre colocar na grade curricular dos cursos de psicologia a psicologia jurídica. Então, ele teve um papel fundamental. Ok, além disso tudo que nós já conversamos,
faz parte da história da psicologia jurídica no Brasil algumas iniciativas que começaram no sistema prisional. A gente tem exemplo disso no Paraná e em Santa Catarina. Em Minas Gerais, olha que interessante o que os autores trazem para a gente. Eles trazem como uma iniciativa da psicologia jurídica em Minas Gerais o início da contratação do profissional de psicologia no quadro de oficiais da Polícia Militar aqui de Minas Gerais, que aconteceu em 1987. Então, o primeiro concurso, né, de oficiais de psicologia para o quadro da Polícia Militar é considerado como uma iniciativa da psicologia jurídica. E aí, a gente viu, né? Então, tem outros locais, eu citei, né, esses dois para trazer como exemplo. E aí é importante que a gente veja que, posteriormente, é que acontece a entrada dos psicólogos no judiciário. Inicialmente, então, começou em outros campos, né? Nos presídios, trabalhando tanto com os presos como com os egressos do sistema prisional. E, né, na Polícia Militar, em outros locais, começou nesses locais para posteriormente nós termos psicólogos trabalhando nas varas da família, nas varas da infância e juventude, nos fóruns, né? No judiciário, ok? É importante que a gente também converse aqui um pouco sobre a atribuição do psicólogo jurídico. Por que a gente fazer isso? Para a gente pensar no encontro, a gente precisa conhecer o outro, não é? A gente precisa saber o limite do outro, a possibilidade do outro, o que eu posso esperar do outro. Porque senão a gente vai, às vezes com muita fome, entre aspas, nesse encontro, e não vai dar ruim, como se diz. Então, quando a gente pensa, qual que é a atribuição do psicólogo jurídico? Para aí a gente pensar o que o profissional do direito pode esperar, pode solicitar, pode requisitar desse profissional. Tem uma resolução 013 de 2007 do Conselho Federal de Psicologia que traz que o psicólogo jurídico ele atua no âmbito da justiça, ele trabalha tanto no planejamento como na execução de políticas de cidadania, direitos humanos e prevenção da violência. Ele realiza orientações das questões psicológicas. Aqui é um ponto que eu queria marcar com vocês. Essas orientações, elas são tanto para os juristas. Vamos pensar um juiz que solicita de um psicólogo uma perícia psicológica a partir de uma criança, de uma situação, pede que se faça uma perícia. Então, aquela perícia vai ser realizada, vai ser redigida, né, num laudo, e esse laudo vai ser enviado para o juiz para ser juntado ali no processo. Então, é um retorno do trabalho do psicólogo que vai ser dado para o jurista. Mas é fundamental que o psicólogo jurídico também dê um retorno, se atente para os indivíduos que ele atende. Ele também precisa orientar os indivíduos. É uma ética do profissional da psicologia. Fornecer subsídios para os processos judiciais e contribuir para a formulação ou revisão das leis. Então, são algumas atribuições do psicólogo jurídico, tá? Para a gente pensar, contribuições da psicologia para o direito. Em que a psicologia pode contribuir? A gente tem a importância da gente pensar na abertura dos profissionais, tanto da psicologia como do direito, para esse encontro, para essa interface que a gente falou no início, né? Então, assim, isso é fundamental, ter essa abertura para o conhecimento que o outro vai trazer, né? Para construir conhecimento conjunto. E aí, nós temos algumas legislações, até no livro-texto, que vocês vão ver depois com mais calma, lá estão citados os artigos, tanto do Código Processo Civil,
como do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, alguns artigos nessas leis que falam da importância de outros profissionais, dentre eles o psicólogo, assessorar o juiz. Então, é algo que está lá, está previsto na lei, não é uma coisa que a gente está aqui trazendo fora de contexto, né? Então, com certeza tem outras legislações, nós recortamos aí, trouxemos essas duas. E além disso, não só a questão legal, tem vários campos do judiciário, né? Eu já falei de alguns aqui, a vara da infância e juventude, vara da família, né? Vários campos do judiciário que a psicologia contribui e muito para o direito. Nós vamos falar um pouquinho na unidade 3, que é a próxima, uma contribuição fundamental quando se trata de pacientes judiciários, que são, né, pessoas que têm transtorno mental, cometem um crime. Como é que é isso? Né? Como que o juiz vai julgar isso? Qual que é a contribuição que o psiquiatra, que o psicólogo vai dar? Mas essa é uma palhinha para a próxima unidade. E aí, a contribuição da psicologia para o direito é fazer chegar aos autos, ao processo, as questões subjetivas dos envolvidos, bem como, a partir de solicitação dos órgãos do sistema de justiça, intervir com os sujeitos. Então, por exemplo, um trabalho, uma família que perdeu o poder familiar. As crianças desse núcleo familiar foram para uma instituição de acolhimento institucional e aí o juiz determina que aquela família continue tendo acompanhamento por uma equipe que está lá onde a família mora, no mesmo bairro, para ver a possibilidade da reinserção familiar. Então, foi uma solicitação que veio do juiz, ele naquele momento precisou tomar uma decisão de afastar as crianças desse convívio, mas na expectativa de que esse afastamento seja temporário, como prevê a lei, é preciso que essa família seja trabalhada para receber a criança de volta. E o juiz solicita isso, tá? Bem, a partir então de todas as conceituações que nós vimos, falei no início que a gente vai refletir sobre a prática. Quero compartilhar com vocês uma invenção. Falei da interface, do encontro aí da psicologia com o direito, poder provocar coisas novas, respostas novas, diante de demandas complexas que uma área só responderia de uma forma mais restrita, né? Então, eu quero trazer uma invenção no encontro da medida socioeducativa de semiliberdade. É uma medida, né, que está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os adolescentes, eles têm uma privação de liberdade, uma restrição de liberdade. Durante a semana, eles ficam numa instituição, né, que pode ter a estrutura física de uma casa, é um lugar que não tem grades, né? Os adolescentes, eles estudam em escolas da região, mas durante a semana eles ficam na unidade de semiliberdade. E aí, de acordo com o desenvolvimento deles, com o regimento interno que a unidade tem, no final de semana eles já podem ir em casa, saem para fazer cursos, até que a saída aconteça definitiva e eles voltem à liberdade. Teve um determinado momento, numa unidade de semiliberdade, tinham 12 adolescentes. E eles começaram numa agitação. Começaram a correr pela casa, a acender o fogão, né? Ligar a chavinha do gás e acender o fogão. Estava uma agitação. A equipe de profissionais, educadores sociais, psicólogos, assistentes sociais, a coordenação da unidade, a equipe sentou para conversar, para ver qual que seria a intervenção que a equipe teria. Inicialmente, algumas pessoas disseram assim: vamos colocar os adolescentes
como se fosse dar um certo castigo. Aqueles que estão agitados demais, que estão desrespeitosos, no final de semana eles não vão em casa, eles vão perder algum benefício. Poderia ser uma saída. Mas na construção coletiva que a equipe fez, nós resolvemos sentar com os adolescentes para a gente conversar, né? Num dispositivo que já acontecia na Semi-Liberdade, que chama Assembleia, que é um momento que a gente se reúne para a gente construir algumas coisas. Sentamos, nessa reunião, os adolescentes puderam expressar aquilo que eles estavam expressando na atuação, expressando com o corpo. Eles puderam dizer isso para a gente. E eles disseram que eles queriam conversar com a juíza, com a promotora, né, do município que estava a Semi-Liberdade na época, e eles achavam que somente aprontando eles iriam ser levados na presença da juíza. A partir disso, nós fizemos um documento que foi entregue na Vara da Infância e Juventude e na promotoria, e nós agendamos uma reunião. A juíza foi à Semi-Liberdade, né, na 1-2 semanas seguintes, com a promotora. A gente se reúne com os adolescentes, né, e foi um espaço de extrema riqueza. Os adolescentes prepararam todo o espaço para receber. Não era comum, tá, a juíza ir à unidade de Semi-Liberdade à época. Então foi uma demanda que ela atendeu a partir de uma construção que foi feita. Os adolescentes organizaram o espaço físico, escolheram uma música, uma letra de rap, que seria uma mensagem bacana para dizer para a juíza, e teve uma conversa lá que foi riquíssima, a ponto de um adolescente chegar para a juíza e falar com ela: nós, adolescentes, estamos aqui na Semi-Liberdade, tendo a oportunidade de parar e pensar nos nossos atos. Enquanto a gente está aqui, tem um tanto de irmãozinho nosso lá no morro agora, morrendo, sem ter a oportunidade de refletir no que eles estão fazendo para ver se eles vão querer ou não mudar de vida. Só que aí o Estado, o adolescente dizendo, o Estado, ao invés de pensar, de construir escolas, de melhorar a saúde, para que a gente não precise ficar contando com o traficante quando a mãe passa mal, e aí pedir socorro para ele porque o médico do posto não está funcionando, aquela coisa toda. Se as coisas funcionassem melhor, o investimento então deveria ser na saúde, na educação e não em prisões com muros cada vez mais altos. Não é isso que aproxima. Imagina uma fala dessa sendo propiciada, né, nesse espaço coletivo com a juíza e a promotora da infância e juventude. Isso é para a gente ver que é possível apostar no encontro dessas duas disciplinas, ok? Bons estudos para vocês, espero que a nossa conversa aqui incentive que vocês possam ler o texto, o livro-texto, tem indicações de leitura, indicações de vídeo, de filmes, tá bem legal, ok? Um abraço e até a próxima!